Um ano muito bacana, de muitas realizações na pauta da juventude. E hoje, o programa de hoje, Alexandre, eu quero fazer uma retrospectiva dos avanços que nós tivemos, principalmente do ponto de vista eleitoral, na pauta da juventude. Então você que está nos acompanhando hoje, já estou mandando aqui nos grupos de WhatsApp, nas nossas listas de transmissão, todo mundo que acompanha sempre o nosso programa. Hoje é uma retrospectiva muito bacana sobre a política de juventude. Saiu uma matéria muito legal, escrita no Bem Paraná, que fala sobre as eleições da juventude brasileira. E para surpresa de muitos, Alexandre, foi muito bacana o número significativo de jovens eleitos. A gente teve aqui a primeira semana já, no primeiro programa do Fala Turma, a gente trouxe a vereadora Camila Gonda, que foi eleita a mulher vereadora mais votada da eleição de 2024. Mas para além da Camila, a gente teve a eleição de diversos jovens. E essa matéria, que saiu em vários portais, é muito bacana porque colocou que os vereadores mais jovens de Curitiba, que seria o vereador Guilherme Kilter, do Novo, que já foi até convidado a estar aqui participando com a gente, e a vereadora Camila Gonda, respectivamente 22 e 23 anos cada um. E essa eleição serão representantes da geração Z, ou seja, nascidos no milênio, nesse milênio, né? O Guilherme nasceu em 2001, ou seja, está muito próximo aí da sua idade, né? 22 anos, vai completar agora 24 anos, 23 anos, né? E a Camila foi eleita em 2000, ela nasceu bem na viradinha do século ali. Então, uma votação muito expressiva para essa juventude. E nessa pegada até da matéria de todas as informações que saíram na eleição, que a primeira eleição que teve em 2020 já conseguiu ter uma participação significativa. Os dados são do TSE, eu vou pegar aqui os dados, que as informações que cresce o número de jovens nas eleições municipais. Então vou dar um exemplo aqui. Em 2000, deixa eu pegar aqui, ó, tem as informações. Meu Deus do céu, cadê as informações aqui? Que eles falam da campanha, eles fizeram uma campanha de alistamento eleitoral que teve aqui no estado do Paraná, dessa votação dos jovens no TSE, aumentou um número significativo de jovens que participaram dessa eleição. Aqui, ó, mais de 20 milhões, ou seja, quase mais que o estado do Paraná. O estado do Paraná hoje está aí por volta de 3 milhões de pessoas. Mais do que o estado do Paraná, 20 milhões de jovens se alistaram para a eleição de 2024. Aumentou o número de 78% no alistamento em comparação a 2020. A gente teve quase um aumento de 100% de participação da juventude. Desse montante de 20 milhões, 1,8 milhão no Brasil foi de jovens entre 16 e 17 anos. Uma votação extremamente expressiva. E nessa perspectiva, 18 milhões, né, 18 milhões e 300 foram de jovens entre 18 e 24 anos. Então, um montante significativo que, assim, se você pegar dessa proporção, conseguiria muito bem eleger deputados federais, deputados estaduais
pelas próximas eleições. E o TSE, nesse sentido, para incentivar a participação da juventude, ela fez algumas campanhas, né? Primeira semana do eleitor jovem, que o próprio TSE, de forma nacional, incentivou no mês de março a participação e o alistamento eleitoral. Teve outra campanha no fechamento, que é o título na mão, é sossego na eleição, que esse foi também para participar da votação para o alistamento eleitoral. E a última campanha digital, que foi muito bacana, eu assisti, recomendo a vocês. O TSE lançou um documentário chamado Jovem, a Voz que Faz a Diferença. E nesse documentário é a expectativa da experiência dos jovens que vão votar a primeira vez. E nessa conversa que eu estou tendo com vocês aqui hoje é muito bacana, porque assim, contando um pouco da história da juventude, da mobilização da juventude brasileira, sempre o jovem teve o papel preponderante nas mobilizações. Vamos pensar, em 1968, nos movimentos de 68, foi a juventude que foi se mobilizar em 68. Depois, nas diretas já, também grande parte da mobilização é das sociedades, das famosas entidades de representação de base, que é a União Paranaense, União Brasileira, União Nacional dos Estudantes Secundaristas Universitários, que participam de forma ativa do movimento político. Mas o grande, na minha interpretação, e daí enquanto estudante de história, de quem pesquisou, aonde a juventude teve a maior participação foi no movimento Fora Collor, né? O movimento Fora Collor, que teve sim a participação da sociedade civil organizada, mas quem teve o destaque foi a juventude brasileira, foi os movimentos sociais da juventude brasileira. Vamos lembrar, tá aí duas lideranças políticas brasileiras que estiveram no Fora Collor, o caso do ex-senador, né? Agora não é senador, mas é deputado federal, Lindenberg Farias, pelo Rio de Janeiro. Ele era presidente nacional da UNE, à época do Fora Collor. E aqui no estado do Paraná também o Ricardo Gomide foi deputado federal nessa toada de representação da juventude, de mobilização da juventude. Isso é muito bacana se a gente pegar aqui, até fazendo um histórico, o Paraná, ele sempre foi vanguardista nesse papel de mobilização da juventude. Vamos lembrar aqui, as ocupações, que também foi um movimento que nasceu da base da juventude nas escolas públicas do Paraná, nasceu aqui no estado do Paraná. A eleição de lideranças, vamos pegar o caso do deputado federal Eliel Machado, que também já vou deixar aqui o convite a participar junto conosco o dia que estiver aqui em Curitiba, que representa Ponta Grossa. Ele se elegeu, foi eleito por essa mobilização como presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, dos estudantes universitários, né? Não dos secundaristas, mas da União Municipal dos Estudantes de Ponta Grossa, quando ele foi eleito vereador em 2012, ali ele tem o estopim. O próprio Ricardo Gomide, que depois foi candidato deputado federal, foi deputado federal, enfim, o Volney Queiroz, daí outras realidades, né? De Pernambuco também teve a mobilização. Enfim, essas mobilizações de juventude passaram a ter um panorama, um papel preponderante nas eleições. E isso, nessa eleição de 2024, se reverberou numa participação expressiva da juventude como votante, igual a gente falou aqui, 20 milhões de eleitores em idade de juventude, mas também teve a participação de jovens eleitos, né? Então foi ao mesmo tempo que a gente teve a participação da juventude na mobilização pela votação. E isso, enfim, depois eu quero discutir um pouco mais, mas isso é muito fruto das redes sociais. A gente teve um papel e dados oficiais aqui trazidos pelo TSE na eleição de jovens e para além de Curitiba, viu, gente? É muito bacana essa perspectiva de eleição
de jovens em 2024 foi muito fruto dessa mobilização do TSE, de mobilização das urnas. Deixa eu achar aqui, ó. Eleição jovens eleitos em 2024. Aqui, ó. Saiu um dado aberto do TSE que nesta eleição triplicou o número de jovens eleitos em 2024, até 29 anos. De 36 prefeitos até 29 anos, nós passamos a ter 119 prefeitos no Brasil todo em idade de juventude. Foi significativa a queda de idades mais avançadas, né? Até ele fala aqui na matéria que o número entre 60 e 70 anos caiu quase 40%. E agora teve um movimento muito bacana. Para vice-prefeito, o cenário é semelhante. O número de jovens eleitos até 29 anos foi 3 vezes maior do que a última eleição. Então, muito bacana essas informações. Além que 2024 aumentou em 7% a representação das mulheres na eleição. Então a gente teve um aumento aí de participação das mulheres nas eleições de 2024. E o último dado, que é muito bacana, muito legal de ser informado, é que o movimento dos jovens eleitos com até 29 anos, ele aumenta 4 vezes mais do que em comparação à última eleição. Ou seja, basicamente, a gente teve um aumento significativo da juventude nessas eleições. Tem outro dado super bacana, que depois eu queria discutir com vocês aqui, até eu vou convidá-lo a participar aqui. O Paraná hoje tem os 2 jovens eleitos com 19 anos. O primeiro eleito é o Vini Vitoresi, que é de Mandaguaçu, município ali da região metropolitana de Maringá. Ele tomou posse essa semana com 19 anos. O menino basicamente acabou de ficar com 18, né? Ele se formou, ele completou 19 anos semana retrasada, ou seja, ele foi eleito com 18 anos, né? E o Fábio Daniel, que foi eleito em Coronel Vivida, a participar e ganhar a eleição aqui no estado do Paraná. Mas tem outros exemplos aí, na cidade da Paraíba também teve a eleição do Ian. Teve um rapaz, o Tércio, que foi eleito, foi eleito com 18 anos na cidade do Amapá, de uma cidade do estado do Amapá, eu não consigo me recordar o nome agora. O Tércio foi eleito também nesse município. Ele é o mais jovem eleito no Brasil, né, em idade de juventude, e muito bacana. E o que tem em comum toda essa juventude que foi eleita? Toda essa juventude que foi eleita tem o trabalho nas redes sociais. Então, pessoal que está chegando agora, agradecer aqui quem está mandando mensagem para a gente aqui, agradecer o Leonardo Pacheco, que mandou mensagem, a Letícia também está nos acompanhando ali de forma online. Olha, eu já estou deixando o linkzinho aí para todo mundo acompanhar nas redes sociais a nossa conversa, mas é muito nesse sentido, gente. E cai por terra uma falácia que eu queria trazer para vocês. Quando a gente fala de política de juventude, quando a gente fala de participação da juventude na política, sempre fica aquele negócio, a juventude não participa, a juventude não quer participar. Participa sim, participe e é eleita, né? Então, isso é um dado significativo
E eu quero que vocês aí que estão acompanhando a gente nas redes sociais mandem perguntas também para a gente conversar, mas é um dado significativo para a eleição, onde cai por terra a falácia de que a juventude não está participando da eleição. A gente está participando da eleição, sim. A gente participa da eleição, a gente disputa eleitoralmente, a gente tem votos, né? E o que é o mais difícil de convencer, até quando a gente conversou aqui com presidentes de juventudes partidárias, o mais difícil de convencer é que a juventude participe e dispute a eleição e ganhe a eleição, porque do ponto de vista eleitoral, o que vale é financiamento eleitoral. E é difícil você convencer presidente de partido que financiar um candidato igual o Vini, lá de Mandaguaçu, que nunca disputou a eleição, que ele ganharia a eleição. Só que ele fez um trabalho que é fundamental. Gente, eu acompanhei a campanha dele, acompanhei a campanha do Fábio Daniel também, de outras lideranças políticas. Mas o mais importante nisso tudo é que eles foram eleitos em um diálogo muito próximo com as redes sociais, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? De conversar, das pessoas ouvirem o seu vereador, de encontrar o seu vereador nas redes sociais. Então, grande maioria, e até uma análise que a gente faz sobre isso, a grande maioria dos jovens eleitos foi num papel preponderante das redes sociais. E isso é desde 2014, viu, gente? Esses movimentos populares, seja de direita ou de esquerda, o MBL é o maior exemplo de como conseguir eleger vereadores utilizando um mecanismo de comunicação. Porque aqui na cidade de Curitiba, o MBL conseguiu eleger o seu primeiro vereador, que é o João Bétega, do União Brasil. Eles têm um deputado federal, que é o Kim Kataguiri. Tinha um deputado estadual, mas daí o Arthur fez cagada lá e teve que... Não lembro se ele foi cassado ou renunciou ao mandato. Mas perdeu o seu mandato de deputado estadual. E o MBL, basicamente, é formado de jovens entre 20 e tantos anos. O Kim não deve ter mais do que 26 anos. O Arthur também é a mesma coisa. O Bétega aqui tem 20 e tantos anos. Então, existem os movimentos que estão participando das eleições. E esse dado que é super importante, que a gente apresenta pelo TSE, que eu estou apresentando aqui na conversa com vocês pelo TSE, mostra um espectro da realidade. Que a política, como a gente concebeu até o advento das redes sociais, é uma. A política, como a gente vai conceber, ou que a gente está entendendo nesse momento, é outra. É completamente diferente. A tradicionalidade, a forma tradicional de fazer campanha eleitoral já não tem espaço mais. Primeiro, que está todo mundo conectado. Não existe uma pessoa que não esteja conectada às redes sociais, seja Facebook, Instagram, enfim, qualquer espaço de comunicação. Outra coisa que é preponderante, na minha interpretação, é esse papel de comunicação quase que diário das redes sociais faz com que a pessoa se sinta próximo do seu eleito, né? Não é mais naquela época que a gente falava muito quando o cara que queria falar com o seu vereador, tinha que ir até a Câmara de Vereadores de Curitiba, ou do seu município, para conversar. Hoje ele manda um direct no Instagram, ele conversa direto com o seu eleito. Outro papel, na minha concepção, é que as pessoas, o voto, e aqui é uma recomendação, até que para quem é presidente de partido, daqui para frente não vai existir mais o voto comprado. Você vai falar para mim, Luan, mas não, como assim que não existe o voto comprado? O voto comprado sempre existiu. Não vai. Por quê? Porque o cardápio de candidatos, com o advento das redes sociais, ele é 3 vezes maior do que se era antes.
Antigamente você tinha o cara que ia lá e comprava o voto e ficava por isso mesmo. Agora não, agora tem a tentativa da compra de voto. Não vou dizer que a compra de voto não deixou de existir. Compra de voto existe e tem que ser combatida pelo TSE, mas a compra de voto eu acho que cada vez mais vai se reduzir com esse advento das redes sociais. Porque o que as pessoas querem hoje, na minha interpretação aqui, é posicionamento. Um vereador, um deputado estadual, federal, até mesmo governador do estado, e veja o caso do Tarcísio, gente. O Tarcísio passou semanas brigando com as redes sociais sobre as câmeras corporais dos policiais no estado de São Paulo. Isso virou um debate nacional. Ninguém no Brasil não acompanhou, aqui, claro, quem gosta de política também, quem acompanha, todo mundo falou, e o governador do estado foi obrigado a se posicionar sobre essa situação. E teve outras lideranças nas eleições municipais e até nas eleições estaduais que estão usando as redes sociais como forma de posicionamento. Vamos pegar o caso do Caiado, lá de governador de Goiás. Ele é candidato a presidente da República pela União Brasil e lá no estado dele aconteceu uma cassação da chapa que ele apoiou em Goiânia, do tal do Sandro Mabel, que era candidato da União Brasil, e parece que ele utilizou do Palácio para fazer campanha para o governador. Saiu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral cassando o Sandro Mabel e assim atingindo, e até gerou a decisão da juíza, cria uma como é que fala? Uma responsabilidade, uma corresponsabilidade do governador Ronaldo Caiado, deixando ele inelegível. E todos os grupos de WhatsApp, Instagram, rede social, TikTok, movimentou dizendo que o governador do Goiás estava inelegível. E daí virou um debate nacional. Daí tinha Ratinho se posicionando, o próprio senador Sérgio Moro, candidato a governador aqui no estado do Paraná, fez um tweet sobre isso, se posicionou nas redes sociais. Então vocês vejam que a minha discussão, e até uma discussão que eu quero aprofundar, que basicamente, o eleitor, nessas eleições, seja na eleição de jovens eleitos, seja na participação da eleição, eles querem o quê? Eles querem o posicionamento perante a sociedade. Não existe mais, e agora eu vou falar com a maior sinceridade do mundo, não existe mais político que queira ser político, que queira ser eleito, sem se posicionar. Sem se posicionar. Não tem como. Não existe a possibilidade de viver low profile. Uma palavra de que todo mundo usa, que é fora das redes, né? Fora da bolha. Porque todo mundo está no Instagram, todo mundo está no Facebook. Enfim, é uma discussão que é muito bacana, que a gente faz. E daí reverbera isso para a eleição de jovens na eleição 2024. E assim, gente, não é que a eleição do cara foi especificamente sobre as redes sociais. Eu não acho também. Eu acho que tem que ter perforade, eu acho que tem que ter wind banner, eu acho que tem que ter caminhada na rua. Mas a rede social virou um caso de confirmação. Então, se você que está me assistindo, me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu estou me posicionando daquela forma nas redes sociais. Isso vale para quem gosta de mim e para quem não gosta de mim. Isso vale para quem gosta do Guilherme Kilter ou para quem gosta da Camila Gonda. O posicionamento está nas redes sociais. Então não existe possibilidade. E aqui eu tô conversando com o meu Instagram aqui, ó. Tô deixando aqui. Pessoal, tamo aqui. Você que tá me acompanhando nas redes sociais, eu tô aqui ao vivo na Rádio Paraná Oficial, conversando sobre uma retrospectiva em números das eleições de 2024. Me acompanhe lá. Então você veja, tamo aqui online e aqui no Instagram.
Vamos conversar sobre redes sociais. Vocês tenham essa concepção que não tem como fugir. Não tem como fugir. Não há possibilidade. E até mesmo aqueles que nunca usaram as redes sociais, que se elegeram de outra forma, né, se elegeram de forma mais tradicional, eles se renderam às redes sociais. Tá lá o líder do governo, Hussein Bakri, que é líder do PSD, não, líder do governador Ratinho Júnior. Eu vi hoje no Instagram dele, ele fazendo um vídeo de posicionamentos sobre o fim, né, sobre o final do legislativo, né, como é que fala? O encerramento do ano legislativo. Ou seja, eles estão se posicionando nas redes sociais. Todo mundo se posiciona nas redes sociais. E nesse dado preponderante, dessa retrospectiva que eu quero fazer com vocês, no começo desse ano, acho que foi em época de carnaval ali, fevereiro, tava aquela moda de platinar o cabelo, né? O prefeito do Recife, que hoje é o segundo maior Instagram engajamento do Brasil, depois do presidente Jair Bolsonaro, ele, nas redes sociais, conseguiu um fato inédito, que foi, ele platinou o cabelo, pintou o cabelo de branco. E nessa platinada do cabelo do prefeito do Recife, ele estourou nas redes sociais, ele bombou. Todo mundo no Brasil hoje sabe quem é o prefeito do Recife, porque ele platinou o cabelo, pintou o cabelo, né? O tal do nevou. Então vocês vejam, que você que está nos acompanhando, de que uma trend do TikTok, que a rapaziada, que a piazada estava fazendo para platinar o cabelo, um político vai lá e platina o cabelo e vira o cara e bomba nas redes sociais, tá competindo agora com o Nicolas Ferreira em termos de engajamento, né? Claro, o pessoal da direita é muito mais engajado. Não vou dizer não, é melhor, e aí é uma afirmação, é melhor nas redes sociais do que o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda quer fazer um negócio muito frufruzento, quer fazer um negócio muito bonito e não dá certo. Eu vi o senador Cleitinho, que eu também acompanho nas redes sociais, ele fez um discurso ele tem um jargão, né, uma palavra de introdução. Toda vez que ele começa um vídeo, ele fala: dispara aí para todo o Brasil. E esse dispara aí para todo o Brasil fez com que o senador Cleitinho tivesse um dos maiores... Ele é um dos senadores com um engajamento muito grande nas redes sociais. E, gente, essa é uma forma de comunicação que ele tem. A forma que o Nicolas faz é bem editada. O Nicolas tem um vídeo do PSD para falar sobre as tramas do PSD, que da eleição de 2000, e inclusive eu acho que aquele vídeo do Nicolas bombou tanto que mudou a eleição até de Curitiba. Na minha interpretação clara e evidente, que o vídeo do Nicolas foi tão importante que mudou até a eleição de Curitiba. Porque ele fez um vídeo dizendo para a população, para os eleitores de direita, que não votassem no PSD. E deu certo. Não existe possibilidade daquele vídeo não ter influenciado nas eleições brasileiras. Isso influenciou que o pessoal, até mesmo do PL, que não estava alinhado com as pautas do presidente Bolsonaro e com as pautas conservadoras no Brasil, teve um impacto na eleição. Aqui em Curitiba mesmo, a gente teve o Paulo Martins, mais conservador do que muitos conservadores, um cara que está aí no conservadorismo e pautando a questão conservadora
muito antes de Jair Bolsonaro. Em 2013, 2014, ele estava na bancada da Rede Massa, falando sobre o conservadorismo, se posicionando. Inclusive, ele era um cara que se posicionava, não sei o posicionamento dele hoje, porque pessoas mudam, mas ele era um cara que se posicionava a favor até da monarquia brasileira. Ele se posicionou que o Brasil voltasse a ser reino, né? Voltasse a ter um imperador do Brasil. Então ele estava no conservadorismo muito antes dessa onda bolsonarista, muito antes dessa onda do posicionamento de direita. Isso é muito fruto dos movimentos de 2014. E olha, gente, aqui é uma comparação analítica de ciência política. No mesmo ano que a gente tem o aumento de pessoas igual MBL, Kim Kataguiri, Arthur Doval, o Fernando Holliday, essas figuras da direita brasileira, você no PSOL, que na minha interpretação, eu posso estar errado, mas a minha interpretação é que o PSOL representa essa dicotomia de esquerda e extrema esquerda. Porque o PT, mesmo que tenha suas lideranças que se posicionam à esquerda, etc. Tudo, mas o PT é um partido do sistema. O PT é um partido do negócio. Tá aí o presidente Lula que não deixa mentir quando ele está fazendo negócio com as emendas parlamentares. Mas o PSOL é um partido que nasce nessa primavera de 2014 e se mobiliza no Brasil inteiro. Elegeu o deputado federal em São Paulo, aquela deputada federal do Rio de Janeiro, Talíria, que é super jovem também, a Áurea Carolina de Minas Gerais, a Sâmia Bonfim, o próprio Guilherme Boulos, que é uma representação, na minha interpretação, desse nova New Left, né? A nova esquerda, uma esquerda bem identitária, sem a pecha sindicalista que representava o presidente Lula. Então, mudou, a esquerda mudou. E do outro lado, na minha interpretação, está o MBL. Então, eu acho que tem assim antagonismos que nascem em 2014. E depois vem o Nicolas. O Nicolas, cara, para mim, e aí eu vou aos amigos que me acompanham, que são progressistas, eu quero trazer Nicolas Ferreira neste programa. Vai dar certo? Não sei. Eu vou conversar com o Alexandre. O Alexandre tem muitos contatos aí, vai me ajudar. Mas o Nicolas, ele tem uma capacidade de comunicação que é invejável. O Piá, e ele é um Piá, tá? Ele deve ter, não sei quantos anos ele tem, mas esse Piá conseguiu fazer o que eu não consigo fazer. Conseguiu fazer o que outras lideranças políticas nacionais não conseguem fazer. Tá aí o Ciro Gomes. Mandar um abraço pro Ciro. Mas tá aí o Ciro, a vida inteira disputando eleição. Já teve no Globo, na Record. O Brasil inteiro sabe quem é Ciro Gomes, mas o povo não vota no Ciro. Por quê? Né? É uma pergunta que o próprio Ciro tem que se fazer, se é a sua capacidade de comunicação, se são suas ideias, se é sobre ser de esquerda com discurso de direita, se é não ser do PT, né? Se não está aliado ao Lula, né? Mas ele tem um problema sério, porque ele disputa uma região que majoritariamente o presidente Lula tem um apoio significativo das classes mais populares. E do outro lado está o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Bolsonaro nasce fruto das redes sociais, né? Eu não sei quem, eu acho que foi o Marcelo Bellinati, que deu uma entrevista, e agora num programa de rádio que eu estou acompanhando todos os candidatos a governador do Paraná. Acho mais fraquinho o Alexandre. É bom na política, mas é ruim de discurso. Né? Vou trazer o Alexandre aqui, espero que ele melhore, faça uma formação, mas ele é ruim de discurso. Mas a grande questão é, naquela época de 2014, o Bolsonaro utilizou as redes sociais para crescer. Depois veio o Nicolas, que para mim, na minha interpretação, é o melhor comunicador da direita brasileira hoje,
É o melhor, já é disparado. Na esquerda, eu ainda acho que é o Boulos, cara que tem uma capacidade de comunicação muito boa de rede social. Mas, e daí foi criando novos quadros. O próprio Cleitinho, Nicolas, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, enfim, utiliza-se muito bem desse mecanismo de rede social. E para voltar no nosso tema de que, preponderantemente, para falar assim, não há possibilidade da gente conceber a eleição de jovens em 2024. Um aumento de 78% do número de jovens participando da eleição, se não for pelas redes sociais. Não existe possibilidade disso. Todo mundo hoje tem a grande concepção de que as redes sociais são o caminho a ser pavimentado para encontrar uma eleição. E, gente, vamos pegar até os próprios prefeitos para divulgar suas obras estão utilizando as redes, estão comunicando de forma ativa nas redes sociais. O Greca aqui na cidade de Curitiba, ele usa o Instagram diariamente, assim, com um videozinho, cantando o hino de Curitiba e tal. O prefeito Ulisses Maia de Maringá também utiliza essa forma de comunicação, até eu vi um vídeo muito bom, depois vocês procurem lá do prefeito Ulisses Maia no Instagram, não sei se está fixado o vídeo, mas é um vídeo muito bom dele ali na Catedral de Maringá. Não sei quem já foi em Maringá conhece a Catedral, ali tem uma feirinha e vende naquela feirinha pastel de capivara. Aqui em Curitiba tem também, eu não sei onde que é, mas lá ele tava, então ele faz um vídeo comendo pastel de capivara. E, pô, bombou pra cacete o vídeo dele comendo pastel de capivara. O Greca aqui, quando bombou trends, né? Você reparou que eu me arrumei, o Greca fez uma trend também, bombou demais. Enfim, as redes sociais são uma nova forma de comunicação. Não é uma, e daí eu me arrisco a dizer se é uma nova forma ou não. Mas os grandes comunicadores, mesmo o Jason Goulart, que teve uma votação extraordinária na cidade de Curitiba, ele utiliza-se muito bem das redes sociais para conversar com a população. Foi um dos mais votados, foi mais votado Boqueirão, né, terra onde ele mora, a região onde ele mora. Enfim, então esse advento, e isso é muito fruto de 2014, gente. Vamos lembrar, todo mundo que a gente falou aqui, Sâmia, pela esquerda, Glauber, Talíria, Áurea, Caroline, acho que é Caroline ou Carolina, essa geração depois de 2014, na eleição de 2018 e 2022 se concretiza mais ainda. A própria Carla Zambelli, eu vi uma entrevista há muito tempo atrás, que a Carla Zambelli, que hoje é uma das, se eu não me engano, é a mulher mais votada do estado de São Paulo, no movimento Fora Dilma, nas mobilizações de Fora Dilma ali na Paulista, ela cuidava dos banheiros. Ela era responsável pelos banheiros da manifestação. Então você veja, ela estava naquele papel de organizadora das manifestações, Fora Dilma, não vou pagar o pato, do negócio da Paulista, e a Carla Zambelli, também fruto das redes sociais, conseguiu se tornar como é que eu posso dizer, uma liderança política brasileira. E olha como isso, o cancelamento também faz uma diferença absurda. E seja o cancelamento das redes sociais, que eu não vou debater aqui posicionamento de blogueiro, etc., que cancela muita gente, muito rápido, mas também tem o cancelamento de políticos.
pelo posicionamento. Eu lá no começo disse que os eleitores mostraram nessa eleição de 2024 que querem duas coisas: posicionamento e clareza de qual campo que o cara faz parte. Clareza mesmo. E os dois melhores exemplos da eleição de como o cara pode se tornar um gigante eleitor ou pode se tornar um Zé Ninguém na eleição. Dois exemplos: Alexandre Frota e Joyce Hasselman. A Joyce, gente, a Joyce foi a mulher mais votada da eleição de 2018. Essa mulher, Joyce Hasselman, que é aqui do Paraná, inclusive, salvo engano, de Ponta Grossa, depois migrou para São Paulo para trabalhar nas mídias da grande São Paulo, que já não manda mais nada, a Globo e o SBT fizeram um negócio de homenagem ao Silvio Santos lá. A audiência não foi o que eles esperavam, mas nas redes sociais pipocou. Então o Facebook agora está unindo Globo, Record, SBT, grandes eixos de comunicação para combater o Facebook, o Google e a Netflix, porque ele já não consegue controlar mais, enfim. Mas a Joyce Hasselman rompeu com o Bolsonaro. Ela se elegeu nessa onda mais votada, mais de 1 milhão de votos. Entrou na briga do PL com o PSL, lá desse, que agora até virou um partido que a Polícia Federal bateu na porta essa semana, que depois virou União Brasil. Aqui no Paraná há exceções, mas assim, nacionalmente virou uma briga muito grande. E pense, nessa eleição, a Joyce Hasselman teve 1 milhão e tantos mil votos. Na outra eleição, ela não chegou a fazer 3% do voto para prefeita da cidade de São Paulo. 2 anos depois. 2018, 1 milhão de votos. 2020, poucos votos. Até vou pesquisar aqui quantos votos a Joyce Hasselman teve. Uma ascensão meteórica e uma queda meteórica também. E isso tem impacto, isso tem significa muita coisa. E a outra experiência, que também dessa disputa interna, até com o João Dória. O João Dória, gente. O João Dória era o cara, era o prefeito de São Paulo, era o nome da política brasileira, candidato do PSDB. E depois aí, cadê o João Dória? Cadê o João Dória? Ó, Joyce Hasselman. Deputada federal, 2018. 1.078.000 votos na eleição. 5% do eleitorado paulista pelo PSL. Depois, ela foi candidata a prefeita da cidade de São Paulo. 98 mil votos. 1,84%. Ela não chegou a 2%. 2% na eleição de prefeita. Depois, em 2022, ela disputa a deputada federal pelo PSDB. Por causa desse acordo que ela fez com o João Dória, que também sumiu. Cadê o João Dória? Ninguém sabe onde está. Está escondido, mas já deve estar em aliança com o Lula. Porque o Dória é do negócio, o Dória ele é empresário, antes de tudo. Ela faz, em 2022, 13 mil votos para deputada federal. Uma mulher que fez 1 milhão, mais de 1 milhão de votos, fez 13 depois. Porque mudou de campo. Foi cancelada, mudou de narrativa. Em 2024, nessa eleição, ela mudou de partido de novo, né? Sai do PSDB, que também está acabando, que lançou até o Datena, que deu uma cadeirada no Pablo Marçal. São coisas retrospectivas dessa eleição que teve impacto.
cadeirada do Pablo Marçal, do Datena no Pablo Marçal, deu certo. Eu tenho quase certeza que deu certo. Na eleição municipal, ela me faz 1.673 votos. 0,03% da cidade de São Paulo. A mulher que fez 1 milhão de votos em quantos anos? 6 anos. Em 6 anos, a mulher que fez 1 milhão de votos, que ajudou a eleger uma bancada do PSL, que ajudou a eleger um monte de deputado federal, por trair o compromisso que ela tinha feito com os seus eleitores, faz 1.600 votos. 1.673 votos. Para ser justo. Uma votação que nem aqui em Curitiba, que é uma cidade 2, 3, eu acho que muito mais, né? Não sei quantas vezes menor do que a cidade de São Paulo, faz com que a Joyce Hasselman não votasse nela. Porque chegou dado o momento da Joyce que ela não era nem Lula nem Bolsonaro, estava ali naquele meio, só que ela tinha traído o compromisso dos eleitores dela. Porque os eleitores dela eram antipetistas. Os eleitores dela eram Bolsonaro, que estava ali apoiando o presidente Bolsonaro. Então vocês vejam, tem esse papel de cancelamento. E o outro cara, que esse até foi uma surpresa do cancelamento na minha interpretação, porque ele tentou se recuperar. Ele tentou se recuperar na eleição, e até foi candidato agora a vereador. E foi eleito vereador da cidade de Cotia. Primeiro que eu nem sabia que ele era de Cotia. Não sei se é da cidade de Cotia, mas o Frota... eu esqueci de falar o nome do vereador de Cotia. O vereador Alexandre Frota. Então, ele também faz o mesmo movimento que a Joyce. Em 2018, o Frota faz 155 mil votos. 0,74% para deputado federal do PSL na eleição junto com o Bolsonaro. E para deputado, e depois, olha, você veja, ele era deputado federal, eleito. E para deputado estadual, ele retrocedeu. Sai em 2022, o Frota sai candidato a deputado estadual e faz 24 mil votos. 24 mil votos. É uma votação extremamente pequena. E 0,10% do estado de São Paulo. E, para não encerrar a sua vida pública, né, consegue ser eleito vereador pelo PDT na cidade de Cotia, com 2%. Ele fez 2.893 votos. Primeira coisa, não sei quantas pessoas tem em Cotia, até vou dar uma pesquisada rapidinho aqui, ó. Cotia tem área urbana, 274 mil pessoas. A cidade de Cotia. É uma cidade muito pequena. Não é muito pequena assim, mas em comparação ao estado de São Paulo, a cidade de Cotia é pequena. É pequena. Então, vocês vejam, a gente nessa retrospectiva eleitoral que eu quis passar para vocês, além da eleição de jovens, a gente teve 78% de aumento da participação da juventude da eleição, a eleição de jovens eleitos, comunicadores, digitais influencers, o Alexandre sempre conta aqui, da era de Carlos Simões, Luiz Carlos Martins, radialistas e apresentadores de programa de televisão,
até hoje, que tinha uma grande participação nas redes sociais, na televisão. Tá aqui o Ratinho, o governador do estado do Paraná, não era radialista, né, ele era sonoplasta, mas o governador é filho de um grande comunicador, que está nas redes sociais também. O Ratinho está nas redes sociais, ele faz vídeos diários, ele leva os cantores que ele é amigo. Então você veja, chegou ao fim, não vou dizer que chegou ao fim, porque é uma palavra muito dura. O único livro que diz que é o fim da história daquele... eu não vou lembrar o nome, mas é um livro muito bom do fim da história, que fala sobre a queda do comunismo na União Soviética e a hegemonia unipolar dos Estados Unidos. Mas eu não vou dizer que é o fim dos grandes comunicadores da televisão e do rádio, mas eu vou dizer que é uma nova era de comunicação para a eleição, que sim, ainda vai eleger o Jason, vai eleger o cara do PP lá, que é o Márcio... Não é Márcio Barros. O cara que é deputado pelo PP. Depois já vou lembrar o nome dele. Cara porreta também na comunicação. Essa nova era de comunicação das redes sociais faz com que um novo tempo a gente apresente. Um podcast, a gente está aqui numa mesa, tipo podcast. Enfim, avanços nós tivemos. Avanço significativo no número de eleitos. O número de eleitos nessas eleições passa pelo novo momento, na minha interpretação, político brasileiro. A gente está conectado a uma nova realidade de comunicação. Num texto muito bacana que nós tivemos na eleição de 2024, um aumento de 271%. 271%. O número de vereadores eleitos em relação a 2020. Em idade de juventude. 271%. Isso é fruto do quê? Fruto das redes sociais, fruto dessa mobilização em rede que a gente está tendo. E para encerrar, eu quero deixar uma fala da professora Daniela, que ela disse que o impacto das redes sociais nas eleições não tem volta. Não tem possibilidade, Alexandre, de eleger qualquer pessoa hoje no Brasil sem abrir uma rede social. Seja Kawaii, seja TikTok, seja qualquer rede social. Mas todo mundo está conectado. E todo o tempo que era só o panfleto. Agora o panfleto é digital. Você recebe no WhatsApp em listas de transmissão. É assim que a gente faz política agora. Enfim, essa foi uma retrospectiva muito bacana, muito humilde também de trazer esses números. Semana que vem vai estar aqui como entrevistado, que não pôde, ia ser entrevistado hoje, não pôde vir nessa quarta-feira por conflito de agenda com o trabalho, o Matheus Falasco, que é presidente do Conselho Estadual de Juventude. Ele que desenvolveu aí nos últimos 2 anos, está encerrando o seu mandato como presidente do Conselho Estadual de Juventude, o papel de organização de juventude no Brasil. Ele até faz parte de um coletivo muito bacana, Yukon, uma coisa assim, um nome em inglês, de jovens no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem jovens indianos, americanos, que participam daquele Fórum Social Mundial da Juventude. Então, a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, teve esse papel de organizar
a juventude de forma generalizada entre os países do mundo e estão se organizando nesse Yukon. Teve o G20 agora aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Falasco, pela Yukon, participou desse espaço, né, de formação muito bacana. Você veja, esse novo momento, essa nova forma de comunicação, essa nova forma de ganhar a eleição. Eu falei aqui, já mandei um convite para ele não pôde vir ainda. O Fábio Daniel, de Coronel Vivida. Você conhece Coronel Vivida? Conheço. Sudoeste do Paraná. Sudoeste do Paraná. Francisco Beltrão. Rapaz, é o mais votado da cidade de Coronel Vivida. Como que é o nome dele? Fábio Daniel. Fábio Daniel. Sabe como que o Fábio Daniel se elegeu? Exclusivamente com duas coisas, ele disse para mim. Rede social, Instagram, Facebook, divulgando, e com o panfletinho na porta de casa. Só que ele fazia um mais, fazia moda antiga. Fazia um plus, que foi o que ele disse que deu o diferencial. Ele ia à moda antiga entregar o seu panfletinho, o seu material, mas dessa entrega de material ele gravava. Então ele gravava a sua caminhada pelas cidades de Coronel Vivida e jogava no Instagram. O cara que estava no Instagram e não recebeu o material dele falou: o rapaz está fazendo campanha. O rapaz está pedindo voto. O rapaz é isso, aquilo. E ele nas redes sociais, olha que coisa bacana que ele contou para mim. Lá no Instagram dele, as pessoas mandavam mensagem para ele: Fábio, vem aqui na minha região fazer campanha, eu te apresento a região. O povo sem pedir nada para eleger o menino. E foi eleito. Os mais votados da cidade de Coronel Vivida. Porque ele conseguiu, do modo tradicional que você acabou de falar, de bater em porta e pedir voto de porta em porta, transferir para as redes sociais e conseguir ampliar a bolha dele. E sair de um segmento que ele tinha participado, que era o segmento de juventude, e conseguir fazer uma votação expressiva na cidade de Coronel Vivida. E o cara ganhou a eleição. Então esse é o novo momento que a gente começa. Olha, foi muito bacana hoje. Hoje foi mais um comentário, mais uma análise de conjuntura. Mas sexta-feira eu vou estar aqui, trazer o Matheus Falasco para a gente falar do Conselho de Juventude, de Política Pública de Juventude. E, principalmente, conversar com você que está nos acompanhando aí no Instagram, no nosso site da Rádio Paraná Oficial. Muito obrigado, Alexandre. E até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Luan Azevedo. Até sexta-feira, encontro marcado às 17 horas aqui na Rádio Paraná Oficial. Obrigado, um abraço.